gente, tudo bom? Eu sou a Fernanda e eu já comentei minha prova de humanas e agora eu vim comentar minha prova de linguagens. Na prova de linguagens eu não acertei tantas questões quanto as de humanas, mas eu acertei bastante também. Vamos começar com a língua estrangeira, né? Eu fiquei em dúvida na questão 3 e na questão 4, foram as que eu mais fiquei com dúvida. A 1, a 2 e a 3 eu fui diretão, consegui responder de primeira, mas eu acertei todas. Então eu acertei as 5 questões de língua estrangeira, ok? E aí eu fiz inglês, vale dizer, embora eu fale as duas línguas, eu sempre acho mais fácil fazer inglês no vestibular, sempre prefiro fazer inglês no vestibular. Questão 6 acho que é bem tranquila. Questão 7 eu marquei com o que estava dentro do próprio texto, então não houve assalto, o homem não conseguiu, não havia marcas, ele vai negando. Então a questão realmente é a alternativa letra B, que responde a questão, porque ele refuta as possíveis causas da morte. Questão 8 fala sobre as palavras têm poder, o que todos, aí a expressão que denuncia, que a alternativa é mais uma vez a letra B, é precisam saber, então ele trabalha com conscientização. Nas questões de linguagem é muito interessante você perceber os verbos das alternativas, sabe? Então, por exemplo, essa questão 8, letra A, propagar, letra B, conscientizar, letra C, coibir, letra D, divulgar, letra E, instruir. Então, você consegue, de acordo com o texto, só com o primeiro verbo você consegue perceber. Questão 9 fala sobre uma campanha de violência contra as mulheres. Isso é uma coisa que eu consigo matar logo de primeira, porque eu vou logo pro comando, né? E buscando conscientizá-las acerca do limite entre o relacionamento amoroso e o relacionamento abusivo. Logo no primeiro, parece que está romantizando, mas depois é uma campanha de violência contra a mulher. E aí ele explora justamente essa situação de duplo sentido. Então fala, bastava um olhar para me entender que era hora de me entregar a você. Então pode parecer uma coisa super linda, super romântica, mas também pode parecer uma coisa super abusiva, super tóxica. Então, essa situação de duplo sentido, ela explora muito bem. A questão D, mais uma vez, é a letra B, e fala sobre referenciais estéticos do futurismo. Você não precisa nem ler o texto, se você souber a vanguarda europeia, que é o futurismo, né, que fala sobre inovação tecnológica, mas ele te entrega isso no item 3. O movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Então, ele te entrega a definição do texto, mas se você já tiver uma noção das vanguardas europeias, estudem as vanguardas europeias, você consegue matar rapidinho essa questão. E esse tipo de questão que você tem que fazer rápido para que você tenha tempo para as questões mais difíceis. Então, embora a gente tenha uma média de 3 minutos para cada questão no Enem, tem questões que você mata em 30 segundos. E aí, você consegue ter muito mais tempo para as outras, que são as mais difíceis. Questão 11 fala de uma lesma que vivia no mesmo das lesmas, mas que não estava satisfeita sobre a sua condição. E aí ele incorpora o devaneio da personagem, compõe uma alegoria que representa o anseio de uma lesma que queria ser escargot. Nesse texto, ele materializa as expectativas de natureza utópica, letra C. Questão 12. Como estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público ao recorrer a... Fala sobre a ciência do Homem-Aranha. E por que os pelos humanos não são tão eficientes como os órgãos sensoriais como os da aranha? Fala isso como se fosse o leitor perguntando, mas na verdade é uma pergunta retórica que ele está fazendo para ele mesmo. E aí ele consegue ter uma interlocução por causa disso. A questão 13 fala sobre exposição exagerada dos indivíduos. Então, o tipo cheio de si, posta o tempo inteiro, divulga pelas fotos, dar dicas, aparece na foto, clique no prato, contar todas as gracinhas, autorretrato. Então, isso ele coloca justamente a essa exposição. Cada um desses 8 tipos que ele denomina, tem coisas que mostram que ele se expõe muito. Então, é o que tem em comum entre eles, para conseguir associar. Na questão 14, né? E aí vai, justamente logo no início do texto ele te entrega, construído de forma colaborativa via internet por uma comunidade internacional de desenvolvedores independentes. Então, letra A, democratiza o acesso aos produtos construídos coletivamente. Entende? Ele te dá a resposta no próprio texto, é uma questão de interpretação. A questão 15 fala sobre expostos na web desde a gravidez. Aí tem, no final do primeiro parágrafo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada. E aí ele fala sobre o impacto do desrespeito às intimidades das crianças quando as imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Então, quando uma mãe fica postando foto do seu bebê e tal, daqui a uns anos, quando a criança crescer, vai ter uma foto dela bebê na internet. Será que ela vai querer isso? Entende? É sobre esse questionamento que o texto fala. Questão 16, projeto Data Viva, consiste na oferta de dados oficiais sobre exportações, atividades econômicas, localidades e ocupações profissionais de todo o Brasil. Então, isso faz com que eles obtenham informações estratégicas. A questão 17 tem um texto que fala justamente a visão da menina de toda essa história. Então, eu marquei letra D, representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança. Questão 18, que fala sobre redes sociais como modo de agregar e empoderar um grupo de pessoas que se unem em prol de causas próprias ou mudanças sociais.
Então fala sobre os alunos do colégio que se mobilizam através do Twitter, vai parar na TV, então mostra justamente que as redes sociais ajudam a ter essas manifestações. A questão 19 fala sobre o computador que vai aprendendo as coisas e que ele aprendeu a escrever um conto. Mas, embora estruturalmente perfeito, esse conto faltava a magia, faltava a emoção. Então, ele falava sobre essa diferença entre a estrutura e a criatividade da linguagem humana. A questão 20, eu errei. A questão 21, ela mistura humanas com linguagens, com história e tal, mas a correta é a letra A, que mostra a origem latina da nossa língua. A questão 22 fala sobre estética da magreza, numa parte do texto, então anorexia e bulimia. A questão 23, eu não prestei atenção na hora, errei também a questão 23. A questão 24 eu errei também, que é do direito dos idosos. A questão 25 fala sobre a educação para a saúde mediante de programas de educação física escolar. Então, eles querem justamente que a educação física ocorra para as crianças terem práticas esportivas, né? E aí você constitui hábitos saudáveis desde a infância, então esse é o objetivo. Questão 26 fala sobre o bullying. Aí ele fala sobre como a linguagem usada no texto ajuda na conscientização. Você perceber o que é que tem. Fica calmo, não deixe o troco, evita. Ele está sempre usando o modo imperativo, que é uma ordem, um pedido ou um conselho. Então, estruturas injuntivas, letra A. Questão 28 conta uma história de uma viagem e tal, fala sobre solidão, então letra E. Questão 29 pergunta sobre a função da linguagem. Se você perceber, é, na verdade, uma notícia. Então, quer informar. Mais uma vez, uma questão que você pode matar pelos verbos. A questão de função da linguagem sempre cai, acho que uma média de 2 ou 3, mais ou menos. Então, estuda em funções da linguagem também. O bom de a gente ver prova antiga é isso, a gente percebe o que cai e o que não cai. Claro que você não pode usar só uma prova como referência. Se você usar a prova de 2019, só ela como referência, você vai dizer, não, estequiometria nunca cai. Sendo que estequiometria nunca tinha deixado de cair, entende? Então é importante você ter essa referência. Questão D falava sobre uma sequenciação narrativa na qual se articulavam eventos absurdos. Questão 31 é basicamente um jogo em que ele trabalha com personalidades importantes, né? Por exemplo, esse daqui é um grande pesquisador brasileiro da atualidade, premiadíssimo. E aí ele relaciona isso com o universo lúdico, porque é uma carta, é um jogo para as crianças brincarem, conhecerem, a informações biográficas, porque tem informações da vida dele. Então, área de atuação, contribuição mais famosa, esse tipo de coisa. Questão 32, também errei. Questão 33, errei. Questão 34 fala de material descartado que virou arte por meio da mudança da funcionalidade. Esse tipo de questão, de mudar a funcionalidade e tal, de vez em quando cai no Enem. Então, já é um modelo de questão batido, que eu bati o olho e sabia resolver. Questão 35 fala sobre emagrecer sem exercício, que o hormônio aumenta a esperança de perder gordura sem sair no sofá, mas ele fala que isso não seria resolvido completamente só com esse aqui de emagrecer. Porque o exercício físico tem outros benefícios além de emagrecer. E aí, eles falam que eles não vai substituir nunca, porque mesmo que você emagreça sem exercício físico, você ainda vai precisar de outros hormônios e outros benefícios que essa cápsula, que só te emagrece, não vai te dar. 36 eu errei. 37 fala sobre oriçá, uma oriçá. Todo mundo ficou maluco por essa questão, pelo que eu percebi na internet. Como foi que eu pensei? Marquei letra A, tenacidade transformada em brandura. Eu fui nos últimos versos, né, e assim... E as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral, para o abraço. Então, realmente metaforiza quando ela realmente muda. Porque ela estava toda espetadinha, né, como oriçá, mas aí ela coloca os espetos, não é espeto, são os pelos que machucam para dentro, e tá pronta para o abraço. Então, realmente, ela transforma a tenacidade em brandura. Ela finalmente se abre, ela se permite sentir. E foi isso que entregou a questão para mim. Questão 38 fala sobre: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação, que é simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados, por isso que ele bota os sapatos com isso. A questão 39 fala sobre o gênero, ladainha, que é por causa de qual sequência lexical. Então, você pode ver, vamos pedir piedade, lhes dê. Você está usando mais uma vez um imperativo, então uma estrutura injuntiva. Inclusive, se a gente for parar para ver, se você cobrar 2 vezes injuntiva, estrutura injuntiva, você faz uma prova que não é tão rica, sabe? Porque existem outros gêneros, outras estruturas que podem ser cobradas. Você fazer isso, você está valorizando muito uma, não está testando os conhecimentos do aluno em outra. Se, por exemplo, o aluno estudou só injuntivo, ele vai se dar bem, entende? Isso não é muito legal da prova. A questão 40, ela falou sobre o rei Luís do Sertão, né, Luís Gonzaga, sobre no carnaval, que mais ou menos é marcado pelo samba e principalmente samba, né? E aí ele interrelação entre 2 gêneros musicais brasileiros. Então, é isso que ele fala, eu acho que é uma questão bem tranquila. A questão 41
você tem 2 textos, né? Primeiro uma tirinha, 100 palavras, e depois falando sobre o quadrinista surdo que fez sucesso na CCXP, porque não tem nenhuma palavra, todo mundo pode entender, são narrações silenciosas, né? Isso contribui para o processo de acessibilidade, porque, por exemplo, a pessoa que não lê, ela consegue, a pessoa que não foi alfabetizada, ela pode consumir esse conteúdo sem problema algum. É meio que aberto para todo mundo, sabe? A questão 42 ironiza, então ele coloca sendo contra, então atribuindo ao público uma visão mais conservadora para concordar que era uma loucura ser futurista. Questão 43 eu errei. Questão 44 fala sobre a rede, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre pessoas. Parte importante, comunicação entre pessoas. E a outra fala, jamais dispensará a inteligência pessoal. Então, a circulação de saberes depende da contribuição dos usuários. Isso que eu falo pra vocês, reparem nas partes do texto. Muitas vezes elas te entregam a questão. Na questão 45, você já consegue matar, olha, português é resultado da influência de outras línguas no processo do passado, carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Então, olha, no primeiro texto fala, na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece. No texto 2, a influência árabe aparece pontualmente, se reveste sobretudo de item bélico fundamental na atribuição da rudeza dos idiomas português e castelhanos. Mas fala, parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. Então não é só do latim que deriva o português. Mistura com o árabe, mistura principalmente o nosso português aqui do Brasil com os índios que estavam aqui. Então essa mistura é o resultado da influência. O português que a gente fala é uma língua viva e o resultado da influência. Então é sobre isso que a questão fala. Vou dizer pra vocês quais questões eu errei, tá? Como eu fiz com a questão de humanas. 20, 23, 24, 27, 32, 33, 36 e a questão 43. Errei 8 questões, acertei 37 questões da prova, certo? Foi isso, gente. Super beijo e tchau!